Vamos entrevistar a religiosa Paulinas, irmã Joana Puntel, professora, escritora, doutora, especialista em comunicação e, de maneira especial, irmã Paulina. Irmã Joana, como a senhora analisa a comunicação brasileira? Pois é, essa pergunta é bastante abrangente, né? Porque analisar a comunicação brasileira implica em muitos aspectos. Então vamos pensar assim, como é que está a mídia que distribui a comunicação brasileira, né? E também aqui bastante resumidamente, porque se nós formos pensar assim, como é que está a comunicação brasileira, nós estamos na dependência dos meios de comunicação, da mídia. Então, o público, infelizmente, não tem muita consciência crítica. É por isso que eu falei a palavra dependência. Então, se a gente analisa a comunicação brasileira nas suas mais variados, os mais variados aspectos, nós vamos perceber que o povo vive na dependência da mídia. E isso não significa só que é influenciado, que isso são muitas coisas a serem discutidas aqui. Mas vive na dependência da mídia, que por sua vez, a mídia, ela tem poder, tem muito poder, a começar assim pelas grandes contribuições que ela recebe de publicidades do governo, por exemplo, do Estado, né? E que escolhem as mídias mais importantes. E com isso, as pequenas mídias, por exemplo, elas têm dificuldade de obter também subsídios para poder ir para frente. Então nós vivemos a dependência de algumas mídias importantes, sem dúvida nenhuma, não estou desvalorizando, mas é um monopólio, E eu acredito que aí nós temos muito trabalho para fazer. Neste contexto, como a senhora pensa o processo de democratização da comunicação brasileira? Então, é justamente assim a democratização da comunicação, né? Existem alguns movimentos para isso. A gente sempre precisa pensar que a comunicação, que a democratização, ela implica em direitos e em deveres, né? E existem alguns movimentos que estão ajudando, mas são muito poucos, ajudando o povo a reivindicar os seus direitos, no sentido de querer muito mais democratização, a começar a divisão dessas verbas que eu mencionei antes, né? Mas, ao mesmo tempo, é muito difícil porque essas grandes mídias, elas abafam muito esses movimentos de democratização, né? E sempre se valem do que diz a Constituição brasileira, que garante a liberdade de expressão, etc. Como se você tem a liberdade de expressão e eu não tenho a liberdade de poder escutar e ver o que eu quero também, né? Mas eu tenho que necessariamente depender de você, daquilo que me é oferecido. E nesse sentido da democratização da comunicação, eu acho que faz bastante de grande importância um movimento que surgiu com as pequenas empresas de comunicação que se chama Altercom. Esse Altercom, que alter em latim quer dizer outro. Então, outra comunicação. E eles estão lutando para fazer com que haja mais participação do povo, que não é simplesmente você usar o tablet e mandar dizer o que você está pensando e tal. É você participar nas discussões mesmo. Isso está muito longe de acontecer ainda. Como a senhora, enquanto pesquisadora de comunicação, analisa nesse contexto de comunicação, de mídias, de democratização da comunicação, a presença, a atuação das políticas públicas de comunicação do nosso país? Então isso é um desastre, né? Também não quero ser tão pessimista, mas eu quero ser bem realista, né? Eu acho que não é só na comunicação as políticas públicas, né, deixam a desejar muito. Mas falando sobre comunicação, elas deixam a desejar muito, porque está tudo muito interligado com essa questão dos interesses, do poder de quem possui as mídias, né?
de quem possui as mídias. E o povo passa novamente a depender de quem tem o poder e que vai, eu não vou dizer manipulando, mas vai muitas vezes formando opinião pública a respeito de certos argumentos que depois a gente vê que a própria empresa ou a própria mídia tem as suas incoerências e suas contradições. Então a gente vê que não é assim para formar o público, numa opinião pública, né? Mas é conforme o que interessa, o que vende mais. E aí vem, né, especialmente no jornalismo, como que a notícia virou uma mercadoria, né? Então vale o que vende mais, o lucro fica imperando. Daí eu acredito que vem algo que é muito importante para nós. Primeiro, a gente não desistir de ajudar o povo a criar uma consciência crítica. Agora, para criar a consciência crítica, nós temos que ter o conhecimento. O povo brasileiro tem muito medo de enfrentar a crítica e tem muito medo de enfrentar a mídia. Por quê? O medo está ligado à insegurança. Essa insegurança está ligada à falta de conhecimento. Mas conhecimento não só se eu sei que o futebol, né, que foi o Corinthians que ganhou, que foi conhecimento mesmo, as causas, os nossos pesquisadores, essas transformações da sociedade, né, que estão acontecendo. Então esses autores que nos ajudam a pensar, como por exemplo o Zygmunt Bauman, né, sobre sociologia, sobre comunicação, tantas transformações que estão acontecendo. Então nós temos referenciais, background cultural, e isso nos ajuda a fazer o quê? A enfrentar, a ajudar, a saber discutir, a saber também perder quando é necessário, mas perder não porque é uma derrota, perder porque você percebe que necessita de mais conhecimento. Eu acho que nós, em geral, estudantes, e especialmente pesquisadores, enfim, o povo em geral, precisamos trabalhar muito nisso, nós, o povo brasileiro. Mas, Joana, a partir de toda esta reflexão, embora básica, com pouco tempo, mas a partir de toda essa reflexão sobre a comunicação, que contribuições a senhora percebe da congregação das Irmãs Paulinas para todo esse debate de comunicação, de democratização e de políticas públicas para a comunicação brasileira? Então, eu acredito que o próprio CEPAC é um exemplo de quanto que as Paulinas contribuem para que essas políticas de comunicação, elas não acontecem de repente, mas fazendo parte de discussões, o que nós podemos publicar, o que nós podemos assim ajudar os próprios alunos a perceberem. Até muito interessante porque cunhou-se uma expressão assim, os cepaquianos. Então alguém me disse assim: ai, mas Joana, eu sou um ex-cepaquiano. Os ex-cepaquianos lá da cidade tal estão promovendo isso e aquilo. Olha, me deu uma alegria muito grande, porque é essa mesma finalidade do CEPAC. Falando agora então assim de Paulinas e CEPAC, né? Que ajudam os alunos a terem esse conhecimento para poder influir. Eu acho que a boa vontade é importante, mas ela não é suficiente. Nós temos que, as Irmãs Paulinas também, por mais boa vontade que tenham, precisam aprimorar cada vez mais o seu conhecimento para poder dar onde vão, né? Seja através das publicações sonorizadas, imagéticas, né? Impressas, todo tipo. As Paulinas precisam do conhecimento, do estar dentro, mas aquilo que elas estão fazendo, quem mais, quem menos, e aí eu volto a dizer, o CEPAC está de cheio, contribuindo para a discussão, para que os alunos se sintam motivados para isso. Depois cada um vai desenvolver esses tópicos na sua própria realidade. Agradecemos, portanto, à irmã Joana Pontel pela generosa e eficiente entrevista para o material produzido pelo CEPAC.